Olá, amigos do canal Terra e Tradição, levando conteúdo até os senhores. E hoje, uma figura muito especial no município de Bom Jesus, um amigo muito querido, doutor Fernando Luiz Dutra, que vem até nós, não hoje como médico, mas como um pesquisador, né, da sua história familiar e de alguns acontecimentos dessa família dentro do nosso município, doutor Fernando, que foi tão importante. E quando a gente fala na família Dutra, a gente fala na pecuária, a gente fala na botânica, na área da saúde, na área jurídica, na área religiosa, uma família que até hoje tem muitas marcas do início da povoação do município de Bom Jesus. É um prazer recebê-lo nesse momento. Muito bem-vindo. Prazer é meu. Boa tarde, quase boa noite, Adilena e Ronaldo. Para mim foi uma satisfação importante esclarecer, neste momento, o que a família Dutra, no seu passado, fez por Bom Jesus e contribuiu para que esse município se desenvolvesse. Muito bem. Quando a gente fala na família Dutra, a gente está falando de portugueses, a gente está falando de Açores. Como é que essa família chegou aqui no Rio Grande do Sul e chegou até Bom Jesus? Vamos lá. A família Dutra, já portuguesado o nome Dutra, veio da ilha de Faial, em Portugal, nos Açores, no arquipélago dos Açores, em 1748, 1750, que foi a primeira leva desta família aqui para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Primeiramente, eles se instalaram, menos o nosso núcleo aqui, que veio para Bom Jesus, em Gravataí, e depois se espalharam para todo o Rio Grande do Sul. Muito bem. Essa família, quando sai da ilha de Açores, é por alguns acontecimentos que lá estavam ocorrendo, né? Um deles foi um terremoto. Exatamente. Em torno do ano de 1740, 50, nessa década, teve um grande terremoto na ilha de Faial, e onde houve muita pobreza, teve tremores de terra por 5, 6 dias, foi na época da Páscoa, e as pessoas ficaram, eles chamavam ribeiro de fogo, que seriam lavas do terremoto. Ribeiro vem de ribeirão, arroio, né? Só que era um arroio, em vez de água, era arroio de fogo. E ficaram muito pobres. E aí o governador da época, da ilha de Faial, autorizou 100 famílias a migrarem para o Brasil. Dentre delas tinha muitas famílias Dutra, Macedo, outras famílias que depois se intercalaram, família Fialho, e daí serviram para contribuir no desenvolvimento aqui do Rio Grande do Sul, principalmente de Porto Alegre e arredores, e o núcleo da família Dutra que veio para a Serra aqui. Muito bem. Quando os Açores chegam, né, tem toda a história aí em Porto Alegre, mas o que será que fez com que eles viessem para a região Campos de Cima da Serra? Provavelmente não era por falta de espaço, né, porque terras, eles já tinham, eram possuidores de terras na região, menos a família Dutra e Fialho, eram possuidores de terras em Gravataí. A fazenda deles localizava-se na divisa de Gravataí com São Leopoldo. Uma da minha tataravó era da região de Arroio do Meio, Lajeado, Taquari, naquela região ali do Vale do Taquari, também tinham terras. Talvez um desafio, porque as terras aqui da Serra eram terras que estavam sendo ofertadas a um preço muito barato, eu acho que foi até investimento. Muito bem. Quando então se instalam aqui nos Campos de Cima da Serra, quais foram as primeiras atividades? Quem foram as primeiras pessoas que chegaram aqui da família Dutra? Os registros mais antigos que eu tenho das escrituras foi no ano de 1841, ou aliás, 1831, quando Inácio Antônio Dutra comprou as primeiras terras no local denominado Rondinha, e depois, nos anos subsequentes, 39, 45, 81, 84, nas localidades do Caraúno, Rondinha de novo, Santa Cruz, na costa,
Três Capões e Capão Ralo. Três Capões hoje é onde se situa o pomar da Malque ali. Capão Ralo é ali que é aquela região que era do seu Albitino Borges, depois hoje é do Paulo de Silveira e arredores ali. Na Rondinha, eu acho que a primeira leva de terras que eles compraram foi ali, da família de Cândia. Muito bem. Quando a gente vem para essa história, a gente fala de pessoas que se instalaram aqui e que eram pessoas muito cultas, doutor, pessoas que estudaram muito, que falaram várias línguas. De onde vem esse conhecimento? Como é que eles tinham, né, à disposição esses recursos? Porque a gente está falando de uma época em que, por exemplo, sair do país era muito difícil. Bom, me permite que eu vou ter que me estender um pouquinho aqui e falar um pouquinho do currículo. Inácio Antônio Dutra foi o que comprou primeiro as terras. Quando ele faleceu em 1858, o seu filho Manuel Inácio Dutra veio para Bom Jesus. Ele era casado com Justina Fialho de Vargas, que era lá da região de Arroio do Meio. E eles tiveram 10 filhos, 5 filhos homens e 5 filhas mulheres. Desses 5 filhos homens, com exceção de 2, 3 vieram para Bom Jesus. E as filhas mulheres, uma ficou em São Leopoldo, ou solteirona, que era a Justina, e as outras filhas, as outras 4 filhas seguiram a carreira religiosa, 2 carmelitas e 2 em conventos que não eram fechadas. Essas carmelitas, os irmãos, quando os visitavam, naquele tempo não podia ver, era através de um tipo de confessionário, eles nunca mais viram as irmãs. Olha só. E uma delas foi para a França, Ana Maria, que era a irmã Isabel. Eu tenho lá um cartão que a irmã Isabel mandou para o pai, Manuel Inácio, em 1898. Por ocasião do aniversário dele, ele já era viúvo, ele já tinha casado no segundas núpcias com a dona Maria Antônia, do qual não houveram filhos. E ela agradecendo ao pai toda a dedicação que o pai tinha dado nos estudos e etc. E tal. Então vamos lá. Vamos começar com o filho mais velho, que é o Saturnino Inácio Dutra, que é o meu avô. Ele nasceu em Gravataí em 1854. Estudou no Colégio Marista Conceição em São Leopoldo. Todos os filhos homens estudaram no Colégio Marista em São Leopoldo. E depois ele, com 13 anos, naquele tempo era diferente que agora, ele foi cursar medicina na Universidade de Liege, na Bélgica, e posteriormente cursou na Universidade Gregoriana de Roma, onde se formou em Ciências e Letras. Ele era poliglota, falava 5 línguas, português, italiano, francês, latim e alemão. O porquê que o Saturnino foi estudar na Bélgica, isso se perdeu, não sabemos. Mas a origem da família Dutra vem da Bélgica. Veja bem aqui, ó. Os patriarcas chamavam-se José Urteri, Van Urteri. E a ele, em 1466, é concedido pelo Duque Dom Fernando, que era sobrinho do infante Dom Henrique, aquele que a gente aprende das caravelas, lembra? Ele era sobrinho e criado do infante Dom Henrique, de Portugal. Então, ele ganhou a capitania da ilha de Faial, em Portugal. E José de Urteri, do condado de Flandres, ou Bélgica, onde foi o primeiro povoador e fundador da cidade de Horta, que é a capital de Faial. E ele casou, olha o detalhe aqui, ó. Ele casou com a Beatriz Macedo. A Beatriz Macedo era criada da infanta Beatriz, que era casada com o Fernando. Aí, como houve essa união, a ilha de Pico, né, que tem um vulcão, talvez tenha originado todo aquela tremor de terra, foi doado para a capitania deles. Então,
Josi van Urtere. Aí, em Portugal, chamava de Utra. Depois, pela contração da letra D, aportuguesaram para Dutra. Daí é de lá que eles vieram. Na sequência, José Fialho Dutra. Eu vou primeiro falar nos 5 e depois a gente vai devagar sobre eles em Bom Jesus. O José Fialho Dutra era o segundo. Parece-me que, pelas pesquisas, foi o único que nasceu em Bom Jesus em 1855. Estudou também no Colégio Marista Conceição. E, junto com seu irmão Saturnino, partiram para a Europa para completar seus estudos. Fez o curso de Humanidades na Universidade Gregoriana de Roma de 1868 a 1876. Então, provavelmente, eles ficaram 8 anos na Europa. Depois, na volta, atuou como professor de latim, italiano, retórica e filosofia em Porto Alegre. Em 1882, ele publicou o primeiro livro de literatura infanto-juvenil do Brasil, Flores do Campo, do qual tem um exemplar editado. Inclusive, aqui dentro desse livro, o doutor ele escreve para a família alguns poemas, né? Os irmãos, do tempo que ele vinha aqui para o Caraúno, para o Capão Ralo. É muito bacana isso aí. Essa reedição aqui da PUC, a PUC fez um estudo na época, se eu não me engano, em 1982, exatamente com a finalidade de pesquisar qual foi o primeiro livro de literatura infanto-juvenil. Foi um trabalho grande. Tem as pesquisadoras aqui, esse aqui, daí eles chegaram à conclusão. Foi o primeiro livro de literatura infanto-juvenil do Brasil. José Fialho Dutra também foi promotor público na comarca de Rio dos Sinos, Taquari, São Gabriel e o primeiro promotor público da cidade de Vacaria. Publicou, a segunda publicação dele foi o livro Apontamentos da Composição Portuguesa, esse aqui é original. É uma riqueza isso aqui. Inclusive tem uma escrita aqui, doutor, dizendo Recordação do Natal dos Pobres em 1933, provavelmente escrito por ele, né? Ele foi contemporâneo de Alfredo Clemente Pinto. Quem foi Alfredo Clemente Pinto? Foi um educador gaúcho, autor de um livro que era o livro-texto do grupo escolar aqui de Bom Jesus nos anos 30, no caso da minha mãe, da avó da Adilena, chamava-se Seleta em Prosa e Verso. José Fialho Dutra publicou outras obras e peças teatrais. Só que eu não vou citar aqui porque fica só... Importante esse lado intelectual. Aí tu já estás vendo a diferença do estudo, que eles, intelectualmente, eles eram diferenciados. O terceiro, João Fialho Dutra. Ele nasceu em 1855 em Gravataí, estudou no Colégio Marista também, Conceição. Formou-se médico em 1887 na Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, onde tirou o primeiro lugar com a tese A Medicina na Alopatia. Clinicou em São Leopoldo e abandonou a medicina para se dedicar à botânica, que era a grande paixão dele. Ele tinha um intercâmbio para os Estados Unidos, ele classificava as pteridófitas, principalmente, a família das pteridófitas, que era o que ele mais gostava, e as orquídeas. Então ele vinha para Bom Jesus, São Leopoldo, e pesquisava, mandava para o Rio de Janeiro. E tinha um grande botânico também em São Leopoldo, que chamava-se Padre Rambo. Tem, inclusive, livros publicados. E esse Padre Rambo também interagia com ele. E ele foi, um detalhe assim, ele foi o primeiro fundador da Sociedade Botânica do Rio Grande do Sul. O João Fialho Dutra e o José Fialho Dutra são nomes de rua no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, em reconhecimento aos serviços prestados. Terceiro, Manuel Inácio Dutra. Tem o mesmo nome do pai. Ele nasceu em São Leopoldo em 1863, estudou no Colégio Marista Conceição também, e esse não seguiu os estudos assim mais universitários, e ele veio para o Caraúno,
ajudar seu pai no cuidado das terras que foi aqui adquiridas. Juntamente com o irmão Saturnino e Luiz Inácio, foi emancipacionista e foi abastado fazendeiro aqui na Bom Jesus. O Luiz Inácio Dutra nasceu em 1868 em São Leopoldo, estudou no Colégio Marista Conceição também, e juntamente com o irmão Manuel Inácio veio para Bom Jesus cuidar das terras do pai, porque eles tinham que produzir dinheiro, porque tinha 2 irmãos estudando na Europa. Foi prefeito nomeado, vereador em 1939 e um dos fundadores da Associação Rural de Bom Jesus, juntamente com Alfredo Júlio de Oliveira. Depois eu vou comentar algumas coisas sobre Alfredo Júlio de Oliveira. O Saturnino foi conselheiro municipal de 1913 a 1930 em Bom Jesus, foi vereador em Vacaria e membro do Conselho Municipal desde a proclamação da República. Bom, isso aqui que eu falei foi um pouco do currículo dos irmãos Dutra que vieram para Bom Jesus. Agora, quando chegam aqui, né? Quando já estão constituindo as suas famílias e trabalhando, né? A Revolução Francesa começou em 1789 e durou 10 anos até 1799, cujo líder foi Robespierre. Veja bem assim a conotação que eu vou dar aqui. 60, 70 anos depois, esses 2 irmãos estavam estudando na Europa. Então, esse ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, que era a tríade da Revolução Francesa, talvez tenha inspirado o Saturnino, que ele era o mais velho, de, quando voltou para Bom Jesus, sendo vereador em Vacaria, ele era vereador do 3º distrito. Bom Jesus era considerado o distrito da costa. O nome de Bom Jesus na época, o distrito da costa. E ele foi um dos emancipacionistas. O Manuel Silveira de Azevedo tinha começado a fazer a capela, e talvez pela distância, ele juntamente com o Sebastião Ribeiro Velho, com o Coronel Laurindo Paim de Souza, que é o que dá o nome, né? Da rua em frente à igreja, e mais outros fazendeiros, começaram a fazer um movimento de emancipação de Bom Jesus. Tem uma história contada pelos tios e pelo pai, que quando eles foram lá em Porto Alegre, no Palácio Piratini, falar com o Borges de Medeiros para conceder o título de emancipação, o Borges de Medeiros não queria. De jeito nenhum, não queria dar. Como ele era muito brabo, e disse que quando ele ficava brabo, ele sapateava, dava uma sapateada com o pé assim, e tinha argumentos, e ele conseguiu convencer o Borges de Medeiros, e aí saiu o decreto de 2000, e Bom Jesus foi emancipado em 1913, no dia 16 de julho. Outros tópicos do Saturnino, que ele, além de emancipacionista, na época ele era conselheiro municipal, que seria o cargo de vereador, mas não era propriamente vereador. Então, os intendentes, porque eram nomeados até a primeira eleição, tinham essa retaguarda de conselheiros, para não fazer bobagem. Como eram pessoas de boa índole, Bom Jesus teve um grande desenvolvimento naquele momento ali. O Saturnino, ele conseguiu fazer uns 4, 5 anos de medicina na Bélgica, depois ele teve um problema de audição, e daí ele não conseguiu, porque naquele tempo não tinha, o aparelho era, né, de fazer a ausculta, a medicina era alopática, e daí ele não pôde concluir o curso. Aí ele voltou para Roma, aí ele se formou bacharelou-se em Ciências e Letras na Universidade Gregoriana, junto com o irmão, e voltou para Bom Jesus. Fatos pitorescos de Saturnino. Ele não queria voltar para o Brasil. E o pai dele, Manuel Inácio, uma condição: ou Rio de Janeiro ou Caraúno. Ou ele vai lá onde é que o João estava estudando medicina, ou voltava para o Caraúno. Como ele era muito bravo, muito determinado, vou para o Caraúno. O que aconteceu? Quando ele chegou no Caraúno,
não sabia nada de campo, de andar a cavalo, etc. e tal. Então eles tinham que fazer aquelas comitivas, comprar mantimentos, buscar fazer as tropeadas, né? E o irmão dele, o Manuel Inácio, e o pai, talvez o pai, eu não tenho certeza, mas designou naquele tempo eles tinham os afrodescendentes, não temos que falar assim, porque se falar o outro nome, aí pega mal, né? Hoje está tudo distópico no Brasil. E na primeira tropeada eles levavam o charque para comer, charque e arroz, mas o charque, sabia que eles levavam embaixo dos arreios, para ir sovando. E quando fizeram a primeira parada, que fizeram a comida, que isso, nego? Ele falava grosso assim, né? Que isso, nego? Isso aí é charque saturnino. Não sabia, né? Mas aí foi se acostumando. Outro fato pitoresco dele, quando eles iam na rondinha ali, ele, antes de casar com a minha avó, depois eu vou falar da minha avó Júlia, ele já tinha 4 filhos. Ele tinha, digamos assim, uma namorada ali, chamava Maria Bertolina da Costa, coincidentemente o mesmo sobrenome da minha avó lá de Lages. Tá. E o primeiro fruto desse relacionamento dele foi o Evergisto Costa Dutra, que era o tio Evergisto ali, o avô da Yáscara, para situar assim o pessoal mais novo. E quando ele morreu, ele dividiu tudo igual. Então ele, no primeiro relacionamento, ele teve o Evergisto, o Adeodato, a Rosa e a Cecília. Depois, numa dessas tropeadas, ele foi para Lages, sempre junto com esse nego, apelido cara era nego. E ele passou numa morada lá em Lages e viu uma mocinha, uma guria. Olha o detalhe, que ele já com 30 e poucos anos. Muito bonita, de olhos claros. Ele disse, nego, eu vou casar com essa guria, vou pedir em casamento. E foi lá na volta, ele se apresentou e pediu, e levou. Casou com a Júlia Isabel Costa, lá da família lagiana. A Júlia, a família dela, ela tinha irmãos militares, né? Pessoas também emancipacionistas, né? E participaram muito das revoluções que na época ocorriam naquela época. O José Fialho Dutra, que era o segundo irmão, eu já mencionei o currículo dele, e daí ele foi promotor em Vacaria, foi provavelmente o primeiro que nasceu em Bom Jesus. O Dr. João Dutra, que foi botânico, ele pesquisava muito aqui em Bom Jesus, vinha na fazenda do pai e dos irmãos, e ele era muito religioso, juntamente com essa irmã solteirona, e ele morava na Quinta São Manuel, em São Leopoldo. Depois, posteriormente, foi vendido e, enfim, virou Colégio das Freiras. As filhas do Manuel Inácio, todas cursaram o Colégio São José. Então tinha 2 grandes colégios, o masculino era o Colégio Marista Conceição e o feminino era o Colégio São José, onde muitas filhas de fazendeiros bom-jesuenses foram estudar lá também. Então tinha 2 opções para estudo na época, ou era São Leopoldo ou era Lages. A história do botânico, né, o doutor João, a gente estudou isso na escola, mas de uma forma muito simplória. Ele foi quem deixou recursos. De que forma ele deixou esses recursos que fizeram a construção da Fundação Amigos do Hospital de Bom Jesus? Ele antes de falecer, ele teve um câncer de reto, um câncer intestinal, e já no final da vida ele vinha passear muito aqui no Capão Jalo, e no Capão Jalo, na época, morava o Abitino Borges, que era casado com a Rita Dutra, que era filha do Luiz Inácio, que era sobrinha dele. Então ele tinha uma ligação com o Luiz Inácio, e ele disse que após a morte dele, que o Luiz Inácio vendesse toda a biblioteca e o herbário, e o produto dessa venda, que ele comprasse um terreno,
foi comprada do Jucu do Boff ali, porque era ali a chácara do Jucu, antigamente era a Vila Santa Isabel ali, e construiu-se um hospital de Bom Jesus. Dito isso, a primeira parte do hospital, sem o primeiro andar de cima, foi construído pelo Luiz Inácio e depois com toda a turma aí. Outra curiosidade do João, ele era muito amigo do Jacob Kref. E ele concorreu para a prefeitura em disputa política em 1920 lá em São Leopoldo e perdeu. E o Kref, amigo dele, é aí que vem as melhorias para Bom Jesus. O Kref, amigo dele, importou o primeiro reprodutor da raça holandesa no Rio Grande do Sul. E o reprodutor e algumas vacas. E daí o João disse, quando o primeiro produto dessa vaca, das vacas, quando derem cria, eu quero comprar. Ele comprou e mandou para Bom Jesus. E foi família Dutra, primeira, que introduziu gado holandês em Bom Jesus. Já o gado Devon também foi introduzido em Bom Jesus pela família Dutra, no Caraúno. Em 1940, por ocasião da primeira exposição agropecuária de vacaria, o João Vieira Dutra, que era filho do Manuel Inácio, que era meu tio, levantou o primeiro prêmio do gado Devon. Primeiro prêmio. Existe a taça até hoje, guardada. Doutor Fernando, uma outra passagem, e eu não sei se o senhor chegou a conhecer ou ouviu como história, a questão de alforria dos escravos e dos próprios escravos dentro das fazendas. O Manuel Inácio Dutra, que era meu bisavô, quando ele veio para o Caraúno aqui, tinham muitos escravos, e ele alforriou os escravos e distribuiu esses escravos em determinadas regiões da própria fazenda para que cuidassem, ajudassem a cuidar. E claro que dava mantimentos. Na realidade, eles trabalhavam pela comida naquela época, né? Mas em todo caso não eram mais escravos. Eu conheci uma algema que ali na fazenda Caraúno tinha, que foi talvez a única que sobrou, de um desses escravos. Eles tiraram as algemas que pegavam na canela, no pé, depois eram amarradas, né? Porque eles trabalhavam livres, depois de noite eles eram algemados para não fugir. Para não fugir. E outra coisa muito bonita que eu conheci ali no Caraúno foi uma boleadeira, que talvez tenha se perdido. E naquele tempo não era difícil ter o laço, então eles pegavam o gado, o chucro com a boleadeira, né? Verdade. Falávamos anteriormente que hoje algumas passagens da história precisam ter muito cuidado a serem contadas devido a legislações novas, enfim, mas a gente não pode deixar de contar a história como ela aconteceu, doutor Fernando. Por exemplo, ali na Capela São Manuel, dá um exemplo, Caraúno, Capela São Manuel. Se tu pegares assim, 60 anos atrás, que tinham muitos afrodescendentes lá, eram todos familiares daqueles que foram alforreados, porque eles não tinham para ir, onde então ficavam ali em roda, né? Assim como lá no Faxinal Preto, que hoje são José dos Ausentes, tinha uma grande quantidade de afrodescendentes que moravam lá e vinham procurar trabalho aqui nas fazendas. Agora, o porquê que eles se localizaram lá, não sei, mas lá tinha uma grande quantidade de afrodescendentes. Doutor Fernando, antes da gente prosseguir, em que momento o Fernando Luiz Dutra começa a pesquisar, começa a se interessar, começa a ir atrás de todas essas informações? Porque pesquisar e chegar nas informações é muito difícil, nem todas as pessoas conseguem na família. Eu tinha muita tradição moral, né, dos meus tios, né, que falavam, mas eram assim, pinceladas. Tio Loca, que é o Acílio Costa Dutra, falava muito, ia muito lá na minha casa. Um detalhe, o meu pai foi o primeiro deles a vir morar na cidade. Ele fez uma cirurgia quando era recém-casado, aí não pôde mais ficar no sítio, vendeu o campo lá e veio morar na cidade. Então ali a nossa casa era a fonte de todos os tios que moravam no sítio, então tinha aquela
iam visitar o Lula e daí eu sempre com as orelhas em pé tentando saber. Depois, quando eu fui estudar em Porto Alegre, eu morei um ano com a tia Tuita, que era a Petronília Dutra, e morava com ela a tia Mosa, que era mais velha, e ali eu suguei bastante coisa, mas ficou guardado. Essa curiosidade maior, assim, por ocasião do projeto Raízes, a Lucília Sgarbi me pediu se eu podia falar sobre a família Dutra, né? Aí que eu fui pesquisar, daí já foi uma pesquisa bem mais profunda, além do saber oral. Eles se dedicaram muito, assim, a família Dutra em Bom Jesus. Tem o Luiz Inácio, que foi prefeito, foi vereador, sempre foi político, e todos eles deixaram uma boa quantidade de campo para seus filhos, né? Quando o Manuel Inácio Dutra, o pai, faleceu, eles tinham aqui 150 milhões de campo. Coube para cada um 50 milhões de campo, ou 5 mil hectares. Eu falei ali na costa, naquele tempo, quando os campos eram em direção a São José dos Ausentes, chamava-se costa, porque era mais frio, né? Então, o terreno que eles tinham, hoje eu não sei a quem pertence, mas foi o terreno que foi do seu Mariano Viana, depois foi do cunhado do Turella, ali, que era o dono aqui da serraria aqui da Barra do Moraes. Então ali era localizado. Capão Ralo, vocês já sabem, a Rondinha ali bastante, né? Tu via a fazenda do tio Marzinho ali, pegava ali a Rondinha e Capão Três Capões e ia embora, né? O Caraúno vinha dividir aqui na Barra do Moraes, vinha terminar aqui. Dando sequência, então, né, a esses primeiros registros, né, da família Dutra no município de Bom Jesus, o doutor estava comentando sobre a herança, as terras que ficaram. A gente sabe que até hoje essa família detém, né, uma imponência nas construções, né, um cuidado. A gente pode mencionar até o Hortêncio Dutra, Casa de Pedra, ali o que foi no passado, né, queijaria, a primeira fábrica de refrigerantes, e os cuidados que se tinham ali com aquela população dentro daquele perímetro ali da Fazenda Santa Cruz. A gente sabe que a família tem uma importância muito grande nisso tudo. Mas vamos falar já na segunda geração, vamos falar no filho mais velho do Luiz Inácio Dutra, que era o Hortêncio Dutra. Ele foi um grande empreendedor. Ele construiu, primeiro ele botou um tambo de leite e produziu um queijo prato chamado queijo Natal, que ele era embalado com esse queijinho de 1 quilo, assim, e ele era parafinado pelo lado de fora e ainda com papel celofane por fora, assim, e ele vendeu muito para Santa Catarina. Depois ele empreendeu em uma fábrica de refrigerantes. Tinha gasosa, Guaraná, e eram 3 refrigerantes. Até hoje lá tem aquele chaminé grande, que era lá a fábrica de refrigerantes. Quando ele resolveu fazer o queijo Natal, toda o redor da Fazenda Santa Cruz, ali, que era do Hortêncio, os tios, todos vendiam leite, então, para ter matéria-prima para o queijo. Então, todos de carreta, naquela época era carreta, tiravam bastante leite e vendiam ali por Hortêncio para dar sustentação. Aí outros produtores menores do outro lado. Como é que surgiu o seu Dino Fadiani em Bom Jesus? O seu Dino Fadiani, quem conheceu, que foi um italiano, quem trouxe para Bom Jesus foi o Hortêncio Dutra, para fazer a produção, ele que era o produtor do queijo ali. Depois ele morou em Bom Jesus e foi o homem que desenvolveu a recepção do sinal de TV em Bom Jesus, na época que tinha aquela torre ali, construiu várias torres, ali no Dalbó, construiu aquela ali nos Títimo, devemos a ele. Ele foi um eletricista aqui. As fazendas não tinham eletricidade, né? Então era roda d'água e ele vendeu muitos dínamos ali para gerar, construiu aquelas represas que tocava água e as fazendas tinham luz elétrica em Bom Jesus. Um detalhe que eu ia me esquecendo também, a Europa estava em grande desenvolvimento. Quando o Saturnino veio, dali um tempo ele pegou o Hortêncio
que era o sobrinho, e ensinou a arte de encanamento para o Hortêncio. Então, já tinha calefação via serpentina aquecida no fogão. Ele ensinou o Hortêncio, isso contado pelo Hortêncio, contou para mim, não é mentira. O tradição oral do seu Hortêncio contou para mim. Ensinou a ele a instalar serpentina. Então as fazendas ali tinham, no canal do Tia Serpentina, tinha água quente. Me lembro quando eu ia passear lá, tomava banho de água quente. E ali no Tio Loca, que depois era do Luiz Inácio, também a mesma coisa. Aqueles fogões grandes, fogão número 3 ou 4, assim, família grande, tinha que ter fogões grandes, né? E o outro empreendedor, o irmão do Hortêncio, que foi o Zeca Dutra, que era o José Pereira Dutra, que era o avô da Gorda, que era o pai do Raul. Ele, junto com o Mário de Boni, foi o segundo proprietário do cinema em Bom Jesus. E o primeiro, junto com o Mário de Boni também, proprietário de uma agência de carros da Ford, no caso, uma subagência em Bom Jesus. E o primeiro carro vendido para eles, para Elisiário Vieira de Camargo, foi feito por eles. Depois teve o Eloís, que foi prefeito. Teve o outro primo, que era o Aristides do Trabueira, que era filho da tia Marica, que foi desembargador, Porto Alegre, foi cedo para Porto Alegre. Já os Serranos, que são famosos, que foram filhos do Eloís, são, né, filhos do Eloís. E o Eli Saturnino Dutra, que foi diplomata, que é meu primo, que era filho do tio Marzinho. Essa continuidade de gado, por exemplo, o tio Marzinho foi um dos primeiros que criaram gado poliéfero em Bom Jesus. Gado mocho, ele não gostava de gado aspado. E ele foi, naquele tempo era difícil, depois ele foi na exposição de Palermo, foi na exposição Royal na Inglaterra, e sempre com aquele ímpeto de melhorar. Então eles foram empreendedores, Bom Jesus. Foi o primeiro produtor, o primeiro pomar de maçã, fora aquele pomar experimental que o prefeito Nenzinho fez ali na prefeitura. O primeiro pomar particular de maçã foi na Rondinha do Tio Marzinho também. Então eles tinham esse perfil de empreender, né? Voltando à pergunta bem lá no início, quem vai atrás de cultura, quem estuda, quem é visionário, é diferenciado nesse aspecto. Por isso que eles tiveram essa visão de melhorar aqui o Bom Jesus. O Hortêncio eu tinha esquecido também, teve uma charqueada, teve posto de gasolina ali na Santa Cruz. Veja bem, tinha posto de gasolina, tinha um armazém muito grande. Depois ele passou o armazém para o filho Heitor, o Heitor Dutra, e o seu Nardinho, que era genro. Me chama a atenção, doutor Fernando, e até com o meu trabalho como terapeuta, a gente sabe que traz no DNA, na genética, né, aquilo que vem dos nossos antepassados. Mas observando e ouvindo a sua fala, e o canal tem me ensinado muitas coisas, e a gente se dá conta hoje de que as famílias ainda continuam produzindo, né, dentro desse até coletivo inconsciente, né, políticos. Posso citar aí o prefeito Frederico Arcari Becker, que é Dutra também, né, filho de um Dutra, que é político, né. O senhor, na área da medicina, né, traz muito do que o seu avô também estudou, e outras pessoas na área do empreendedorismo em Bom Jesus. Como isso a gente vê em todas as famílias, como a gente vê que vai se perpetuando e as pessoas vão fazendo mais do que os antepassados faziam. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente não se dá conta se não existem essas pesquisas. Outra particularidade que eu tinha esquecido do Saturnino, como ele era poliglota, quando ele veio morar em Bom Jesus, e ele estudou na Universidade Gregoriana de Roma, que pertencia ao Vaticano, ele assinava o jornal que existe hoje, o Observatório Romano, vinha no correio, 30 dias de atraso, 40, e ele lia para os filhos traduzidos. Ele reunia os filhos e vamos ler o jornal aqui, e lia traduzido. E quando ele vinha na cidade, olha outro detalhe aqui, ele ia conversar em francês e italiano com a dona Emma Dalmédico Piazza, que era a mulher do José Piazza.
A Ema veio de uma região da Itália, talvez por proximidade com a França, era mais, tinha mais cultura um pouco, né? E o José Piazza, a casa do José Piazza, onde hoje é o Correio, na esquina ali, era uma casa antiga, eu não conheci só por fotografias, né? E ele ele sempre praticou, né? Então ele foi uma pessoa extremamente dedicada. Muito interessante. Doutor Fernando Luiz Dutra, como médico, se forma e vem morar em Bom Jesus, e há quantos anos atua na área da medicina? 45 anos de formatura, dia 15 de dezembro fiz. Olha só. Na realidade, eu não tinha esse projeto de vir para Bom Jesus. Eu gostava muito de cirurgia e eu, na faculdade, a partir do terceiro ano, eu acompanhava 2 médicos cirurgiões, muito bons cirurgiões Caxias, que eram o Fred Marinho e o Francisco Karkoff, e eu era rato do hospital, então queria aprender. Só que eu era pobre, eu tive que fazer, na época, crédito educativo e para poder terminar a faculdade. E daí tinha carência de 1 ano e a partir do segundo ano tu tinha que começar a pagar o crédito na mesma proporção do financiamento. Eu fiz 3 anos e meio, 36, 42 meses, né? Só que eu naquela época, lá em 1979, a residência médica era muito disputada, eram poucas vagas e não era remunerada. Poucas, era a Santa Casa, a PUC, poucas, a URGS tinha algumas. E daí houve um desentendimento entre o Karkoff e o Fred, eles abriram a sociedade, mais ou menos ali no final do 6º ano de medicina ali, eu tive que fazer uma opção. Eu não podia seguir os dois, seguir um ou outro, né? Aí me vi assim, com medo de enfrentar, não tinha como, né? Eu tinha que trabalhar e dedicação integral na residência, daí eu optei por vir para o Bom Jesus. Doutor Fernando, tens ideia, assim, porque como clínico geral, inclusive fez um dos meus partos, uma cesariana, quantas crianças nasceram pelas suas mãos, quantas pessoas foram operadas nesses 45 anos? Mais ou menos. Eu não tenho essa estatística. Partos, eu acho que eu devo ter feito uns 800, 900 partos. O Geraldo fez mais, talvez o Felisbino tenha feito mais, mas eu fiz bastante parto. Cirurgias, bem menos, né? Porque cirurgias, eu custei muito eu era médico novo, né? O pessoal diz assim, tem que operar com o doutor Alírio, que é mais antigo, né? Teto, né? Entendes? Mas eu tenho, assim, o primeiro paciente meu de consultório foi a dona Ludenir Nax Velho, e o primeiro internação pelo IT foi um dos guris do pai, do Luiz Antônio Pai. Olha só. Então, assim, naquele tempo o hospital poderia se dizer que era um hospital, né? Nós tínhamos 50 leitos, nós tínhamos muitas serrarias, né? E nós tínhamos um movimento intenso, né? E depois nos últimos 10, 15 anos, foi decaindo e é o que a gente vê hoje. Bem, doutor Fernando, tens a Vivian, a filha que também trabalha na área da saúde, tem 2 filhos, doutor. A Vivian é enfermeira, né? A Vivian tem um bom currículo. Ela é enfermeira e especializada em oncologia, fez um bom currículo. Feridas também, área de feridas é com ela. E o João Vitor se formou em engenharia, depois tirou administração e hoje ele trabalha na Frasle, lá ele é líder lá, trabalha, estão bem os dois, estão bem. Que bacana. Doutor Fernando, nós só temos a agradecer por essa participação aqui no canal Terra e Tradição. A nossa intenção é fazer registros da história, é contar para as novas gerações, para essa gurizada que está aí
como aconteceu a formação do nosso município e com muito carinho falar dessas famílias que foram e são ainda tão importantes na nossa comunidade. Nós continuamos sendo uma cidade pequena, mas muito acolhedora, e eu nunca vou perder a esperança de que a gente possa crescer e possa trazer de volta muitos bonjesuenses, possa aprender com tudo isso que os senhores trouxeram e continuam trazendo para nós. Então, nosso agradecimento muito especial. Eu que agradeço e quiçá a gente possa melhorar, né? Acabar com essas dualidades políticas que só trazem o Bom Jesus. Isso vem de muito tempo, né? E que essa cidade tem tudo para se desenvolver, né? Agora depende das pessoas aqui. Tirar esse fanatismo político, serem construtivas, né? E não destrutivas. Falar menos e ouvir mais. É por aí. Isso aí, mais uma vez muito obrigada, e se você gostou desse conteúdo, a gente pede que se inscreva no canal, também curta, compartilhe e comente. E se você é da família Dutra também, interaja aí com o seu conhecimento. Até a próxima oportunidade.